Amém, amém. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. O escritor de Hebreus, ele vem destacando e mostrando nos primeiros capítulos desse livro o quanto que Jesus, ele é superior a Moisés, o quanto que Jesus, ele é alguém que vira a página em relação a essa história da redenção, a história de salvação, o como ele é superior à lei, o como ele é superior em relação à qualidade, o tipo de revelação em Jesus é superior a qualquer outra do passado. E nesse momento, no capítulo 4, a gente também aprende que Jesus, ele é o verdadeiro descanso, como nós acabamos de cantar aqui. É em Jesus que nós temos o verdadeiro descanso. E a gente chega no finalzinho do capítulo 4 e ele diz o seguinte, o autor dessa carta: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quero te convidar mais uma vez a orar comigo. Senhor, estamos diante da Tua palavra, e mais uma vez, nessa noite, como igreja Tua aqui reunida, todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai, queremos pedir, ilumina a nossa mente, ilumina nosso entendimento, para podermos compreender, Pai, aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Fala aos nossos corações, fala no nosso interior, fala conosco, Senhor, nos ajuda a compreender a porção que o Senhor tem para cada um de nós aqui hoje. É o que eu peço humildemente por mim e por todos os irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós somos, todos nós, sem exceção nenhuma, seres humanos angustiados. Todos nós padecemos da angústia. Que angústia a que eu me refiro? Que tipo de angústia que eu estou falando? Todos nós temos um conflito pelo simples fato de nós sermos humanos. E o humano funciona da seguinte maneira: todos nós temos a percepção, a certeza de que nós morremos, de que o nosso tempo é finito, de que as coisas acabam, de que as coisas são limitadas. Todos nós sabemos e temos convicção da nossa finitude. Como disse o meu sogro algumas vezes já, eu nunca me esqueço disso, né? Todo velório que é familiar, nem todo, que eu não fui em tantos assim, graças a Deus, mas os que eu fui com ele, eu me lembro sempre de sair do cemitério, aí meu sogro me cutuca, todo mundo um dia vai para a caixinha. Ele fala, né? Verdade, não é, Toninho? Todo mundo um dia vai para lá, né? E ele sempre fala, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser legal, pode ser chato, todo mundo vai para o mesmo lugar, para o mesmo lugar. E nós temos certeza disso, nós sabemos disso. Só que onde que entra o problema em relação a nós? O problema entra no fato de que a gente, ao mesmo tempo que a gente sabe da morte, a gente sabe da limitação, a gente tem uma capacidade como seres humanos de querer transcender. Eu sei que eu vou morrer, mas ao mesmo tempo que eu sei que eu vou morrer,
eu não quero morrer. Eu imagino a vida sem a morte. Eu imagino eu vivendo eternamente. Não à toa tantas pessoas dentro da nossa cultura moderna tentam e tendem a querer retardar o envelhecimento, a morte, nesse anseio por viver para sempre, de querer viver para sempre. E quando essas duas coisas, elas se encontram, elas se chocam, nós nos deparamos com angústia. Nós nos tornamos seres angustiados. Quer ver alguns sintomas dessa angústia? A sensação de fracasso nos angustia. É um sintoma da angústia que todos nós sentimos. As decepções na vida que nós todos aqui experimentamos, isso é um sintoma da angústia. As frustrações que todos nós aqui temos, em alguma área da nossa vida. As perdas. Um amigo querido, próximo a mim, perdeu uma priminha pequenininha, 7, 6 aninhos. Perda, lidar com isso, saber que ela morreu, mas eu não queria que morresse. Não era hora para mim dela morrer. Isso gera esse sentimento de perda, o sentimento de impotência. É um sintoma da angústia que todos nós aqui experimentamos nas nossas vidas. Quando a certeza da finitude se choca com a nossa expectativa de transcender, de ir além, e a gente se depara com o fato de que não dá, quando há esse choque, a gente se angustia na nossa alma. E duas alternativas se abrem diante da gente quando isso acontece. O caminho da fé, o caminho diante dessa colisão, dessa tensão, dessa angústia. E essa angústia em si, percebam uma coisa, isso não é pecado. Angústia não é pecado, a angústia é um dado humano. Eu e você, a gente experimenta isso, quer você queira, quer você não queira. Talvez você nunca tenha percebido isso, lidado com isso, mas eu estou trazendo isso para você hoje, você vai começar a perceber que você se angustia. A gente tem o caminho para lidar com isso, o caminho da fé, eu olhar com fé a vida, encarar essa tensão e seguir em frente, sabendo das minhas limitações, sabendo das minhas frustrações, sabendo da minha impotência perante a tantas coisas na vida, diante das perdas, etc. Ou o caminho do pecado. Então eu não sei lidar bem com isso, e eu vou para o caminho do erro, eu vou para o caminho do engano, eu vou para o caminho de errar o alvo. Eu relativizo a minha humanidade, a minha ética, por conta dessa tensão. Eu vou tentar trazer, para a gente não ficar só em Kierkegaard e aqui nessas coisas muito filosóficas, vamos trazer para o concreto. Vamos trazer para o dia a dia. O que isso representa? O que é viver essa angústia no dia a dia? É simples. É você entender que você não é o que você gostaria de ser. Muitas vezes na vida nós nos deparamos conosco mesmo. Você tem aquele momento de olhar para o seu espelho, olhar para você, olhar para a tua alma, olhar para o teu interior e olhar assim e falar assim: André, você não é o que você gostaria de ser. Está limitado a sua finitude, as suas limitações, etc. Mas você ao mesmo tempo vislumbra o que você gostaria de ser, mas não é. Sabe o pai que sonha em ser pai? Sonhou em ser pai, sonhou em ter um filho, em ter uma filha, sonhou. Aí chega num dado momento, o filho adolescente, ou o filho indo para a faculdade, e o pai vai fazer aquele balanço e fala assim: puxa vida, eu não sou o pai que eu gostaria de ser. Eu não brinquei com meu filho o tanto que eu gostaria de ter brincado. Eu não fiz por ele aquilo que eu gostaria de ter feito. Eu não consegui ter condição financeira para colocar no inglês, para dar uma oportunidade melhor na carreira profissional do meu filho. Eu não passei tanto tempo com ele. Eu fui rigoroso demais. Fui muito nervoso, perdi muitas vezes a cabeça. Não queria ter perdido. Tinha falado para mim, o meu pai era assim comigo. E eu falei para mim mesmo, eu não vou ser assim com meu filho. Aí passam-se 10, 20 anos, você olha para trás, faz aquele balanço, como pai fala assim: eu fui.
eu fui tudo aquilo que eu falei que eu não queria ser. Isso é angustiante. Você, ao mesmo tempo que sabe o que você gostaria de ser, você sabe que você não foi aquilo. Ou a mãe que gostaria de ser uma baita de uma mãe, que tinha no exemplo de casa, de família, mães dedicadas, mães que nunca trabalharam para se dedicar à casa, para se dedicar aos filhos. Aí de repente você se vê em dilema, você fala assim: agora o que eu faço? Será que eu me dedico profissionalmente? Será que eu fico com meu filho em casa? Será que eu deixo com a minha mãe? Deixo com a minha sogra? Não deixo? O que eu faço? Aquela tensão. E o tempo passa e muitas vezes vem no coração: puxa vida, será que eu fui tudo aquilo que eu queria ter sido? Será que eu posso ser mais? Não, eu vou largar meu emprego. Mas como que eu vou largar meu emprego? Está percebendo a tensão? Eu quero ser a mãe ideal, eu quero ser aquela mãe, mas eu não consigo, porque eu estou preso às minhas limitações, estou preso às minhas limitações. Tensões que a gente passa. E chega uma hora que você tem que decidir o que você vai fazer. Você vai começar a andar com fé, lidar com a sua angústia, lidar com esses sentimentos, encarar isso de frente, assumir a responsabilidade das suas escolhas, ou você vai invejar o pai que o outro é e você não é? Ou você vai ficar com inveja daquela outra mãe? Ou você vai se entregar ao ressentimento, à dor, a um arrependimento que parece que nem Deus tem capacidade de te perdoar? São dois caminhos para a gente lidar com isso. Ou às vezes na vida profissional. Todos nós aqui temos sonhos profissionais, a gente sabe onde que a gente quer estar. E a gente vislumbra isso, a gente transcende, a gente quer transcender. Eu quero chegar ali, eu quero que a minha empresa dê certo. Eu vou me dedicar, eu vou me empenhar, eu vou ser ético, eu vou orar, vou pedir oração para os irmãos, vou fazer tudo certinho, vou me empenhar para empreender. Aí você vai e quebra a cara. Você fala assim: puxa vida, eu queria ser aquilo, mas eu não sou aquilo. Eu estou preso aqui nas minhas limitações, com a falta de recurso, não sei se eu não tenho tanta capacidade. O que aconteceu? Angústia. Qual o caminho? Quais são os caminhos diante disso? O caminho de continuar trabalhando, continuar se dedicando, continuar insistindo, talvez ser humilde para mudar a estratégia, olhar para Deus, para o autor e consumador da nossa fé, e continuar caminhando, ou então se entregar ao pecado, relativizar a ética, pagar menos para o funcionário do que ele merecia ganhar, tentar fazer um esquema no imposto da empresa para poder ter uma rentabilidade, uma sustentabilidade financeira e conseguir dar certo, fazer a empresa girar. Talvez jogar o jogo que todo mundo joga. Se todo mundo joga, eu vou jogar também. Eu estou tentando fazer tudo certo, não estou conseguindo. Aquele lá que é um picareta está conseguindo, eu vou também. Calma aí. Só uma vez. Eu vou fazer uma vez um esquema aqui. Percebe? Dois caminhos diante da gente. O esposo, a esposa. Quem aqui nunca sonhou em casar? Né? As mulheres, aquele príncipe encantado, chegando naquele cavalo branco, lindo, maravilhoso. Eu vou ser aquela esposa espetacular, né? Aquele idealismo, aquela vontade. Aí começa o casamento, passa 1 ano, passa 5, passa 10 anos, passa 20 anos. Aí você fala assim: puxa vida, não sou a esposa que eu queria ser. Puxa vida, como eu me frustrei. Quanta infelicidade. Quantas coisas que eu faria diferente. Ou o marido: eu vou ser o provedor do meu lar. Eu nunca vou deixar faltar nada em casa. Aí chega um dia, como aconteceu com um amigo meu, e ele deu esse testemunho uma vez numa igreja, eu nunca me esqueci. Ele falou assim: puxa vida, meus irmãos, eu estou passando uma necessidade em casa, graças a Deus pela cesta básica que minha mãe traz, com umas frutinhas, umas coisas para a gente poder suprir aqui um mês, mas eu queria comer sucrilhos, e não dá para comprar os sucrilhos no mercado. E a frustração, muitas vezes, como, né, aquela coisa do homem provedor e não consegue prover, e aquela tensão. Quais são os caminhos? Ou caminhar com fé,
continuar seguindo, levantar a cabeça, dar graças a Deus pela cesta que chegou, ou o outro caminho é o pecado. Eu vou entrar numa tramóia, vou roubar, sei lá o que vai fazer para conseguir, né, ser o que gostaria de ser dentro de casa. Ou então a frustração no próprio relacionamento. Puxa vida, eu casei com essa mulher, casei com esse marido, ele vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser maravilhoso. Está transcendendo, está imaginando, está idealizando. Aí chegou na hora, no dia a dia, o desgaste dos anos, não é tudo isso. O que você faz? Ou você vai caminhar com fé, vai ajustar o que precisa ser ajustado, vai investir no seu matrimônio, vai insistir no seu matrimônio, vai mudar o que tem que ser mudado em você. Esse é um caminho. Vai conversar com o pastor, pedir aconselhamento, vai procurar um terapeuta familiar. Esse é um caminho válido, um caminho de quem levanta a cabeça e fala: eu vou caminhar com fé. Está difícil, mas eu estou com meu Deus, eu vou continuar caminhando. Ou outro caminho é assim, é começar a pensar que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Ah, mas como seria se fosse casado com outra? Como seria se eu fosse casado com outro? Ah, mas aquela mulher ali no meu trabalho, ela me dá uma atenção diferente. E aí você tem a possibilidade de ceder à tentação, de ceder ao pecado e enveredar para esse caminho diante da angústia que nós todos experimentamos. Vou confessar para vocês uma das minhas angústias. Uma das minhas angústias, aí eu falo principalmente como pastor, alguém que está pensando na igreja, é angustiante pensar, ler a Escritura, e como pastor, eu acho que é difícil ser pastor e não ser alguém que idealiza muito. Uma comunidade de fé fraterna, cheia de amizade, uma comunidade de paz, uma comunidade de amor. Aí você olha às vezes para a igreja brasileira, e eu olho para a igreja brasileira marchando para Jesus, cheia de ódio, cheia de violência, cheia de intolerância, falta amor, falta respeito. Você vê o pessoal marchando para Jesus nas mídias sociais, com um ódio no dedo para escrever uns negócios que você fala: Jesus, cancelamento para cá, cancelamento para lá, um negócio agressivo. Isso me angustia demais, E eu, na minha alma, tenho que lidar com essa angústia que eu sinto, porque ao mesmo tempo que eu vejo a igreja que eu imagino, que eu leio, eu me deparo com as limitações dessa igreja dentro do nosso contexto. O que eu faço? 2 caminhos. O caminho de continuar trabalhando, continuar crendo, continuar pregando, continuar ensinando. Poxa vida, mas essa semana isso me abalou, me entristeceu, mas eu vou continuar, domingão estou lá. Vamos continuar fazendo acontecer, vamos continuar trabalhando, vamos continuar se empenhando, vamos continuar sinalizando o reino. O outro caminho que eu tenho é, sei lá, cortar os pulsos, falar: meu, isso aqui não tem jeito não, vou embora desse trem aqui. Desistir, largar de mão, abrir mão da minha vocação, me entregar ao ressentimento, me entregar à tristeza, ou me entregar ao ódio, ficar com ódio das pessoas da igreja. Esse é um outro caminho. Todos nós somos angustiados. Só que há 2 notícias que eu queria te dar nessa noite. É possível, meu irmão e minha irmã, em meio às suas angústias, você ter fé, ficar firme na fé e desfrutar da graça de Deus na sua caminhada. É possível. Esse é um caminho possível. Esse é um caminho que Deus coloca diante da gente, diante de cada um de nós, para que a gente não ceda à tentação, para que a gente não ceda ao pecado. E tudo isso só é possível porque, conforme o escritor de Hebreus nos diz, Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. E isso significa o seguinte, que Jesus, Ele é aquele que nos representa diante de Deus. Jesus, Ele não é o nosso grande sumo sacerdote por mera formalidade. Ele não é sumo sacerdote nosso por mera obrigação ritualística.
Ele sequer é o nosso sumo sacerdote porque ele é descendente de Arão, né? A corrente, né, da tribo ali, né, de Israel, que tinham a linhagem de sacerdotes, nem descendente de Arão ele é. Jesus, ele não é o nosso sumo sacerdote pela legalidade que a lei de Moisés exigia. Ele é o nosso sumo sacerdote porque assim Deus quis, assim foi a vontade de Deus. Hebreus 5:6 diz o seguinte, citando aqui um salmo, e diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele é aquele que vai ao Pai representando você. Jesus, ele é o sacrifício definitivo. Jesus, ele é único, ele é insuperável. Jesus. E aí tem algo que é fascinante nesse sumo sacerdote que nós temos, nesse sumo sacerdote que representa a sua vida diante do Pai. Ele se compadece de mim e de você. Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele não é alguém que desconhece aquilo que eu e você estamos vivendo e experimentando. Jesus, ele não é alguém que desconhece o que é sentir angústia. Jesus não é alguém que desconhece as suas tentações. Jesus não é alguém que desconhece a sua vontade de tacar tudo para o alto e dar um restart na vida. Jesus não é alguém que desconhece as lutas que você tem enfrentado e as bifurcações que você tem diante de você e as escolhas que você tem que fazer. Jesus não é alguém que está distante do tipo de marido que você é, do tipo de esposa que você é, do tipo de dilema profissional que você vive, do tipo de dor que você carrega. Jesus, ele não é alguém que está longe de nós, ele é alguém que está perto de nós, é alguém que nos conhece, é alguém que é humano, é alguém que se angustiou, é alguém que experimentou na sua própria carne, na sua própria vida, o fato de ele ter que lidar com questões dificílimas na jornada da vida humana. Ele se compadece de nós. Por quê? Porque, como o escritor diz aqui, ele é como nós. Como nós. O Deus com quem nós nos relacionamos é um Deus como nós. Jesus que nós cantamos, que nós adoramos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é simultaneamente, é ao mesmo tempo o Rei dos Reis, mas é como nós. E como nós, ele sabe o que é se angustiar, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ter que tomar decisão na vida, ele sabe o que é ser tentado e ter vontade em todas as áreas que a gente imaginar, e chutar o pau da barraca. Ele sabe o que é experimentar isso. Por isso eu queria te anunciar aqui esse sumo sacerdote, esse grande sumo sacerdote. É alguém que conhece o teu coração. É alguém que sabe o que você está sentindo. É alguém que sabe porque está perto de você, porque está próximo de você, porque se compadece de você, porque tem compaixão de você, tem empatia por você, verdadeira. Todos os nossos dilemas e questões, todas as nossas angústias, meu irmão e minha irmã, saia daqui com essa certeza: Jesus sabe quais são. Jesus sabe o tamanho da tua dor, o tamanho do teu problema, o tamanho do seu dilema. Jesus sabe que você está prestes a tomar uma escolha, e ela pode ser uma escolha pelo caminho da fé, ou uma escolha pelo caminho do pecado, e sabe que você está balançado, que você está balançada. Ele sabe que você quer jogar seu casamento para o alto, ele sabe que você quer desistir do seu filho, ele sabe que você tem vontade de se enterrar num buraco, da vergonha que você sente, porque você não atingiu
a sua própria expectativa em relação a você. Jesus sabe, Jesus te conhece, conhece a sua alma. Ele sabe o que você sente quando você olha no espelho e você não vê o corpo que você gostaria de ver. Jesus sabe quando você olha no espelho e você encara uma pessoa frustrada, decepcionada, para baixo, desanimada, sem força. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe de todas as tuas vontades, de todos os seus sentimentos, de tudo o que está se passando nos quartos obscuros da sua alma. Ele sabe, isso não é estranho para Ele, porque Ele é gente, como a gente. Embora o escritor coloque de maneira muito apropriada, que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, mas por todo tipo de tentação. E eu já citei isso aqui uma vez, tem um teólogo que diz o seguinte, que quando a gente é tentado e a gente cede à tentação, nós não experimentamos a potência máxima da tentação na nossa vida. Quando a gente cede à tentação, a tentação acaba porque a gente cedeu. Jesus, ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Ele experimentou o máximo que a tentação pode ser, para mim e para você. Ele experimentou o máximo que ele podia ter chego para escolher entre o errado. Ele ficou firme na fé e não sucumbiu, experimentando aquilo no seu corpo, na sua mente, no seu coração, na sua alma. Esse é o nosso Jesus. E Jesus, meu irmão e minha irmã, não está olhando para você, apontando 5, 10 dedos na sua cara, dizendo o lixo que você é. Jesus, Ele não está olhando para você com o olhar de quem? Está vendo? Não avisei que isso ia acontecer? Jesus não está olhando para a sua cara, para o seu coração, para a sua alma, com o olhar de quem olha de cima para baixo. Ele está olhando no olho, nos seus olhos. E Ele está dizendo para você aqui nessa noite, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está experimentando. Eu estou perto de você. Eu não estou longe de você. Eu amo você. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei como está difícil segurar. Eu sei a vontade de desistir. Eu sei que você está querendo ceder ao desespero. Eu estou com você. Eu estou com você. E é por isso, porque Ele está conosco, que eu e você, nós podemos ficar firmes na fé que professamos. Eu e você, no meio disso tudo, dessas turbulências terríveis da vida, nós podemos guardar a fé, nós podemos continuar caminhando, nós podemos continuar de cabeça erguida lutando, nós podemos deitar, dormir, acordar e falar, hoje vai ser diferente. Nós podemos isso. Nós podemos continuar tentando, nós podemos não ceder ao fim do nosso casamento, nós podemos não ceder à frustração plena da nossa vida, como se a gente não prestasse para nada, nós podemos continuar desfrutando, porque é possível, com esse Deus que é próximo, com esse Jesus que é grande sumo sacerdote que está perto de nós, a gente continuar caminhando. Agora, nós precisamos aprender a lidar com a angústia. Aprender a lidar com a angústia, com esse sentimento, com isso que a gente experimenta. A gente precisa aprender a parar de mentir para a gente. Porque para caminhar com fé, olhando para Deus, para continuar caminhando, a gente precisa reconhecer que, puxa, que eu sou limitado mesmo. A gente precisa reconhecer que a gente é 2 ali para ceder à tentação mesmo. A gente precisa parar de mentir sobre nós mesmos. A gente precisa começar a se encarar de frente e crescer com a angústia. Poxa vida, mas essa dúvida, eu faço isso, eu faço aquilo. Você é humano. Nós somos humanos.
É por isso que essas teologias, essas ideias de não, você não vai sofrer, nada vai te abalar, se você estiver afundando no meio do barco, o barco estiver afundando, você vai andar sobre as águas. Meu irmão, a vida é dura. A vida é dura, a vida é difícil. A gente se frustra com tantas e tantas coisas mesmo. A gente tem que parar de viver num mundo idealizado e ir para o mundo real. No mundo real tem o chefe querendo puxar teu tapete. No mundo real tem um casamento problemático. No mundo real o filho está usando droga. No mundo real nossa profissão não vai bem como a gente gostaria que fosse. Esse é o mundo real e a gente tem que aprender a lidar com as nossas angústias, amadurecer em meio às nossas angústias e tomar as decisões corretas no meio das nossas angústias, optando pelo caminho da fé. Não pelo caminho de ceder à tentação, porque elas aparecerão. Que nós possamos crescer, lidar com os nossos fracassos. Ser humilde para reconhecer, eu tentei por esse caminho não deu. Vou tentar por outro, tá bom, a vida é assim. Às vezes você escolhe um caminho e não dá certo, você tem que ir para o outro. A gente tem que parar de se entregar à frustração. Entender que às vezes o sonho que a gente pensou que ia acontecer não vai acontecer. Que a grande viagem que a gente ia fazer vai virar uma ida ali no Continental para tomar uma casquinha do Mac. Entendeu? E que ótimo que você pode tomar um sorvetinho com a sua amada aí, maravilhoso. Agora assim, desculpa, mas não vai ser o Thunder lá, o Oblivion do Outback. Não vai ser. Isso aí, às vezes o dinheiro não dá. É a vida. Aí você vai ficar angustiado. Eu queria, mas não posso. Queria que meu filho fizesse aula de jet ski, wakeboard, inglês, piano, teclado, guitarra, eu queria. Não vai dar. Queria que meu filho pudesse ter 1 milhão de coisas. Não dá para ter 1 milhão de coisas, você vai ter isso aqui, mano. Bem-vindo. Bem-vindo à vida, é isso aí. Você vai ter que lidar com esse sentimento. Você vai fazer? Você vai roubar para dar para o moleque o que você... Não dá. Tem que lidar com os problemas, tem que lidar com as questões. O casamento não está dando certo. Primeira coisa, não está dando certo. Vamos conversar? O que a gente vai fazer? Conversar com o pastor? Terapeuta? Vamos tentar encontrar o caminho? Vamos dialogar mais? Vamos orar mais? Sei lá. Alguma coisa tem que ser feita. Mas você tem que saber lidar com as limitações. Eu não sou tudo o que eu gostaria de ser. Eu não sou o pastor que eu gostaria de ser. Eu não sou o profissional que eu gostaria de ser. Eu não sou o marido que eu gostaria de ser. Eu não sou o filho que eu gostaria de ser. Eu não sou um monte de coisa que eu gostaria de ser. E ao mesmo tempo que eu sei o que eu gostaria de ser, eu tenho que encarar de frente o fato de que eu não sou tudo aquilo. E tenho que levantar a cabeça e caminhar com fé, porque os momentos de tentação para eu escolher o pecado, para eu escolher a violência, para eu escolher o ódio, para eu escolher a vingança, para eu escolher a inveja, para eu escolher o egoísmo, aparecerão diante de nós, especialmente na hora das dores, na hora das dificuldades, na hora dos problemas. E novamente, o que eu estou dizendo aqui, é possível caminhar com fé, é possível erguer a cabeça, olhar para Jesus e continuar com fé, e não ceder à tentação, é possível. E mais, é possível a gente compreender que o trono da graça de Deus está disponível para nós. O trono da graça de Deus está disponível para mim e para você. Ou você acha que eu nunca escolhi o caminho do pecado? Ou que eu não sei que você já escolheu o caminho do pecado? Que você já chutou paus de barracas, das mais diversas, na sua vida, na sua caminhada? Que você já contou aquela fofoca para tentar derrubar o chefe chato? Que você já foi um grosso com seu cônjuge, porque você estourou e você agrediu verbalmente? Nós todos temos monstros com quem nós lutamos dentro de nós. Você tem os seus, eu tenho os meus. Você fez escolhas já na sua vida, você já cedeu a tentações, você já caiu, você já se arrependeu, e você tem a possibilidade nessa noite de compreender que você pode continuar caminhando com fé. Mas se porventura, no momento da necessidade, você se sentir desamparado, saiba
saiba que hoje, agora, existe graça de Deus a ser derramada sobre a tua vida. Hoje, existe misericórdia de Deus a ser derramada sobre a tua vida. Hoje, existem novos começos para a sua vida. Mas aquele casamento foi um fracasso, já não deu certo, não sei nem onde ela está, pastor. Tem novos começos para a sua vida. Existem novas histórias, existem novas possibilidades. Aquela profissão fracassou. Você não é um inútil, tem novos começos para a sua vida. Mas o meu filho, agora eu rompi o relacionamento, liga para ele hoje. Retoma hoje, tenta fazer alguma coisa hoje. Há possibilidade. Por quê? Porque o trono de graça está disponível para todos nós hoje, aqui e agora. Graça que nos ajuda na hora da necessidade. Graça que nos ajuda na hora da dúvida. Graça que nos ajuda na hora do erro. Graça que nos ajuda na hora de uma decisão dificílima. Graça que nos ajuda a escolhermos a fé e não cedermos à tentação diante dos grandes dilemas da nossa jornada. Essa graça está disponível para você agora, hoje. Não sei se você é a pessoa que está ali com a tentação e você está preparado para cair no caminho errado, ou se você veio aqui hoje e já caiu, já está caído. Tem graça para a sua vida. Tem graça de Deus, existe um Deus amoroso que te conhece. E não sei se eu posso falar isso, não quero soar herético, mas Deus, quando te olha, no seu fracasso, na sua dor, nas suas lágrimas de arrependimento, o nosso Deus, o Deus revelado em Cristo Jesus, é um Deus de coração partido por você. Está louco de vontade de te acolher, te receber, te levantar, te abraçar e dizer para você: filho, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está vivendo, filha. Eu sei o tamanho da tua dor. Eu estou aqui com você para te perdoar, para te levantar, para você na próxima conseguir escolher o caminho da fé e não ceder à tentação na hora das suas angústias. Nós somos todos humanos, nós somos todos angustiados. Aceite a sua humanidade. Entenda que o Deus revelado em Cristo Jesus está se revelando num Deus humano, que sabe o que a gente passa. Que você, na sua jornada, na sua vida, em meio às dores, às bifurcações e às escolhas, que nessa noite você saia daqui, lá fora, nessa selva de pedra, em que você vai ter que escolher tudo isso, em que você vai ter que encarar, queira ou não, que você saia daqui sabendo que Ele continua sendo bom, sabendo que Ele continua sendo Deus, sabendo que Ele continua sendo Pai, sabendo que Ele continua te amando e sabendo que Ele sabe a exata medida daquilo que você sente em meio a cada uma das suas angústias, na sua jornada de fé. Quero orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça nesse momento. E eu quero te propor um desafio. Talvez você chegou aqui não se achando digno de se aproximar do trono da graça confiadamente. Mas eu quero crer que hoje você compreendeu que pela fé você tem acesso a esse trono de graça e que você pode acessar esse trono de graça para obter perdão ou para obter sabedoria para lidar com as decisões angustiantes que você vai ter que enfrentar na sua jornada. Se você entendeu isso e quer desfrutar dessa graça divina, quero orar pela sua vida, te convido a ficar em pé no seu lugar. Em pé no seu lugar. Amém. 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 Quero interceder por você, quero clamar a Deus para que você possa experimentar essa graça hoje, dessa misericórdia agora, experimentar desse Pai amoroso agora,
desse que intercede por você, desse que representa você diante de Deus, desse que é um sumo sacerdote que sabe exatamente o que você está sentindo, passando. Pai, obrigado, muito obrigado, pelo Deus paciente, pelo Deus amoroso, pelo Deus que é gente, que sabe o tamanho da nossa dor, sabe o tamanho das nossas aflições. Esses irmãos e irmãs que estão de pé, Senhor, o Senhor os conhece, o Senhor sabe o que eles estão enfrentando, o Senhor sabe pelo que eles estão passando, o Senhor sabe dos medos, da sensação de fracasso, o Senhor sabe das decepções, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, o Senhor sabe se eles chegaram aqui caídos, ou se eles chegaram aqui prestes a cair. Que nessa noite a Tua graça seja derramada sobre a vida deles, que nessa noite o renovo do Teu Espírito seja derramado sobre a vida deles, e que eles possam, como o escritor disse, que eles possam entrar confiadamente, a fim de encontrar graça, que os ajude no momento de necessidade. E eu sei que se eles estão de pé, esse é o momento de necessidade, Pai. Senhor, eu não posso simular isso, Pai. Eu não posso emular esse sentimento, Deus. Eu não posso emular essa graça. Eu não posso fingir isso. Eu não posso manipular o Senhor. Por isso, nós como igreja intercedemos por esses queridos, pedindo que eles possam experimentar do Teu bálsamo gracioso, agora, em nome de Jesus. Que eles saiam daqui revigorados, que eles saiam daqui de cabeça erguida, pela Tua graça, para escolherem o caminho da fé, para eles darem o salto da fé, quando eles forem alcançados pelas angústias da vida. Que assim seja com eles, que assim seja com todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Vamos todos ficar em pé nesse momento, vamos cantar mais uma vez ao nosso Senhor. Esse